queridos, Pai do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, vosso servo, amém? Antes da gente começar, meus agradecimentos, nosso pastor presidente, direção do EBD, beijo, Ricardo, Roberto, Marcélia, beijo no coração de vocês, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês de forma extraordinária, bom? Este que vos fala, pastor José Francisco, também conhecido como J. Silva, fique à vontade. Aproveito aqui já para pedir a vocês, nossos amigos, que esta aula está sendo veiculada ao J. Silva, mas vai passar para o EBD Adelve, ok? A quem eu peço que, aos amados que ao adentrarem, deixem lá os seus comentários, likes, enfim, façam suas inscrições, acompanhem. A Casa EBD Adelve agradece a sua participação, tá bom? Deus abençoe. Fique à vontade, EBD Adelve, rumo ao céu. Muito bem, meus queridos, nós temos uma lição hoje que é falar sobre a lição de número 6. E a lição de hoje, ela aborda um ponto fundamental na vida do cristão, que é a santificação. O título da lição é Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. É bem verdade que a gente vai falar mais de santificação na lição do que do Espírito Santo propriamente dito, né? Mas o fator em evidência em grande parte aqui é a santificação. Pois bem, eu acredito que a gente tem ainda muita coisa para falar do Espírito Santo, muita coisa. Eu fiz uma pauta, eu devo colocá-la aqui, talvez eu coloque no final, sobre a pessoa do Espírito Santo. Já que nós estamos estudando um trimestre, como eu sempre digo, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, aí fala sobre a atualidade da doutrina bíblica e sobre a atuação do Espírito Santo. Ok? Bom, o título da lição é extraordinário. Para mim, a gente ia ficar falando do Espírito Santo aqui da primeira à última lição. Com certeza. Tá? Mas não parece que não é isso que a gente está vendo na lição. Existem outros pontos aqui abordados, o nome do Espírito Santo é até colocado, mas a gente não vai ver tanta evidência. Tá? Por exemplo, nós temos aqui a lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Show de bola! Aí você vai lá dentro, você caça nos tópicos, e cadê a pessoa do Espírito Santo? Bom, deixa para lá, não é da minha conta. Deixa eu falar então sobre a lição de número 6. Vamos falar de santificação, ok? Vamos lá. O texto em evidência escolhido para basear aí a nossa lição se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e diz o seguinte: segui a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí do lado nós temos uma verdade prática, eu vou ficar apenas com a primeira parte da verdade prática, ok? Que diz assim: santificação é especialidade do Espírito Santo. Só isso aqui, ok? Santificação é especialidade do Espírito Santo. Falou? Professores, fiquem à vontade para ler o resto. Eu li só isso aqui, ok? Na nossa leitura diária, tá? Eu tomei a liberdade de ir lá nos versículos, né? Porque confesso para vocês que ficou um pouco meio confusa essa leitura diária aqui. Tá assim. Por exemplo, quando a gente lê na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha o que a gente encontra lá, gente. O mesmo Deus de paz, ou o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. Show de bola! Aí aqui escrito está, o Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. Eu estou dizendo que não é, porque o texto está dizendo que santifica em tudo. Se santifica em tudo, santifica o espírito, a alma e o corpo, sem sombra de dúvida. Pelo amor de Deus, me entenda. Só que, vamos ao texto de novo. Aí o texto diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, reticências, e o vosso espírito, reticências, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Pegou a visão? Olha a visão do versículo, olha a expressão do versículo. Tá? É muito mais forte
do que a expressiva que a gente lê aqui. A expressiva que a gente lê aqui, ela é boa, mas pode se tornar vaga. Então, para que isso não aconteça, não deixe de ler o versículo. Ok? Muito bem. A gente pega a primeira expressão dele aqui, nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. Bom, não vejo nada demais aqui, pelo contrário. Aqui há até uma alusão mais forte, quando a gente vai lá para o livro do profeta Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 2, que ele bota aqui, a gente encontra: não há santo como o Senhor. Olha a expressão do versículo: não há santo como o Senhor. Em outras palavras, não há Deus como o Senhor. Ou seja, o Senhor é inigualável. Pegou a visão? Muito bem. Aí a gente segue para o terceiro. O terceiro é: o Senhor Jesus é o santificador da igreja. Ok. Qual a base? Efésios 5, 25 a 27. Sim, somente o 26 fala sobre isso aqui. Quer ler? A gente vai ler. 26. Efésios 5, 26. Vamos lá. Santificados pela palavra e pela água. É o que está escrito lá, dentro dessa questão de santificados pela palavra e pela água. Ok? Muito bem. Posso colocar o batismo de João? Até posso, de fato. Faz sentido. O batismo de João é o batismo da consagração, é o batismo do arrependimento, é o batismo do reconhecimento, é o batismo onde você, pecador, entra e você sai nova criatura. Ou seja, me lembrei aqui de uma palavra de Lutero, quando ele vai dizer que pensou que havia sepultado o velho homem no batismo. Só que ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Marcelo, essa fica por você. Deus te abençoe. Bom, mas voltando para cá o raciocínio: santificados pela palavra e pelo Espírito. Vamos melhorar isso aqui? Vamos lá. João capítulo 17, versículo 17, escrito está Jesus orando pelos discípulos, dizendo: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Santificados pela palavra. No versículo de número 19, se não me falha a memória, Jesus vai dizer: porque por eles eu me santifiquei. Então observa isso aqui com muita clareza: santificados pela palavra e pela água. Ok? É o número 3 aí. Aí a gente vai lá para o número 4. O Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. Não há sombra de dúvida em relação a isto aqui, em hipótese alguma. Porém, quando eu leio lá Romanos 15, 16, eu vejo a seguinte expressão: só o Senhor é santo. Só o Senhor é santo. Eu pego essa expressão que está lá, se referindo ao Espírito Santo, dizendo que só Ele é santo. Está escrito lá, Romanos 15, 16. O Espírito Santo é quem santifica, pois Ele mesmo é santo. Só o Senhor é santo. Agora, para eu entender isso aqui melhor, eu preciso entender que, eu sempre falo sobre isso, né? Nós somos um composto de corpo, alma e espírito, nós somos uma tricotomia. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, formam uma trindade, uma divindade. Essa trindade na divindade única representam automaticamente o que ele está colocando aqui em Romanos, capítulo de número 15, versículo 16. Só o Senhor é santo, tanto o Pai, Filho e Espírito, só o Senhor é santo. Seja na trindade ou seja na unidade, somente o Deus soberano, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é santo. Pronto, fechou. Muito bem. Santificados por Jesus e por seu Espírito. Tá? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6, aí ele vai colocar aqui, a obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito Santo. De fato, sem sombra de dúvida. Resumindo isso aqui, somos santificados por Jesus e por seu Espírito. Simples assim. Sim, o Espírito Santo também santifica. Ok? Tá, eu tomei a liberdade de colocar isso aqui de uma forma mais clara, porque o assunto em si, se você não ler e não for buscar, vai ficar meio vago. Mas vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, eu não vou ler todos os versículos,
Eu vou ficar apenas com os versículos 13 a 17, porque é o que realmente interessa para mim. Os professores fiquem à vontade para ler o resto, mas esses aqui são os pontos-chave dessa lição. Vamos lá. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrios. Palavra esta que merece muita atenção. Sede sóbrio, ok? Sobriedade é fundamental na vida cristã para entender o fator revelação que foi nos dado por meio de Jesus Cristo, ok? Cingir os lombos é tomar posição, ok, queridos? Continuando, como filhos obedientes, olha que coisa, como filhos obedientes, não vos conformado com a concupiscência, olha só, como filhos obedientes, vamos melhorar isso aqui, inconformados sim com o pecado, ok? Muito bem. O 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Olha que versículo bonito. Isso aqui faz a gente lembrar do antigo pacto, onde Deus chama a atenção dos congregados israelitas em Levíticos 11, 44 e 45, chamando eles para dentro da sua santidade, dizendo, olha, sede santo porque eu sou santo. Então aqui nós observamos a importância da santidade já em evidência. Porque, como é santo, quem é este aqui que Pedro está se referindo? Ele está se referindo a Deus, ok? Pedro está apontando como é santo aquele que vos chamou, como é santo o Deus que vos chamou, como é santo o Deus que vos elegeu, como é santo o Deus que vos escolheu, sede vós santos. Aí ele vai concluir no versículo 16 dizendo, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Esta é uma fala que Pedro se apropria lá de Levítico 11, 45, onde Moisés vai dizê-la ao povo, para que o povo entre na posição, se santifique e entenda que o fator de estarem se santificando é porque Deus é santo. Essa mesma visão é trazida para a igreja. A igreja do Senhor, salva por Jesus Cristo, creu em Jesus Cristo, abraçou o favor de Jesus Cristo, entendeu a essência da redenção oferecida pelo Cristo, conforme João 3,16, abraçou João 3,16, entendeu João 14, versículo 1, coisa linda. Essa mesma igreja automaticamente é chamada para o rol da santidade. Por quê? Porque quem chamou, quem escolheu é santo. Quem foi que chamou? Foi Deus. Quem escolheu foi Deus. Deus é santo. Seja santo como Ele é. Amém? E aí a gente termina no versículo 17, como eu disse. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Bom, eu não vou dar continuidade, vocês fiquem à vontade para dar continuidade. Eu quero ganhar tempo, porque isso daqui, para mim, representa os versículos-chave com mais propriedade para esse conceito de lição. Isso é o que eu penso, tá, gente? Tá? Não estou dizendo que vocês são obrigados a pensar igual a mim, e também, pastor, você está errado. Tudo bem, eu prefiro ficar errado com isso aqui. Tá bom? Podem usar o resto, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou direto para a lição agora. Quero ganhar tempo com vocês. Bom, na lição, a gente chega então na nossa introdução. Quando a gente chega na nossa introdução, a gente pega uma pauta de apoio para a gente entender melhor o que o nosso autor coloca aqui. Faço isso apenas para a gente entender um pouco melhor, é uma forma de extrair o que a gente entende e passa para o aluno. Então, você fique à vontade, se quiser usar a pauta, use, se não quiser, use a introdução do professor sem problema nenhum, do autor sem problema nenhum, ok? Vamos lá. Deus é absolutamente santo, está escrito na nossa introdução. Vamos lá, santidade, tá? Santidade, ele aborda santidade, ele aborda inigualável e infinita. Ele vai dizer que a santidade de Deus é inigualável e infinita, tá? Santo por si mesmo, ele é santo por si só. Ninguém chegou lá e disse, Deus, eu vou te fazer santo. Não, ele é santo por si só, ok? E nós vamos entender isso um pouco mais adentro da lição. Sua vontade, portanto, é que todo aquele
tá? Todo aquele que dele se aproxima, todo aquele que o abraça como Deus e Senhor e Salvador da sua vida, reflita essa santidade. Ou seja, mostre essa santidade, viva essa santidade, sinta essa santidade. Pegou a visão? É isso aqui, tá? Sua vontade é que o mesmo crente, o eleito, reflita essa santidade em seu modo de viver, o seu modus vivendi, ou seja, no seu modelo de vida, no seu jeito de viver, na sua forma de viver, como crente salvo e remido lavado no sangue de Jesus, mostre isso, santidade. Essa é a nossa pauta extraída da nossa introdução. Fechando a nossa introdução, a lógica disso tudo aqui é a necessidade de se ter uma vida santa. Pronto. Então a gente pega logo de início que a santidade está mostrando para a gente uma necessidade de se ter uma vida santa diante de Deus. Pegou a visão? Então vamos lá. Primeiro tópico da lição. No primeiro tópico nós encontramos a seguinte expressão ou frase: a santificação no Antigo Testamento. Gente, santificação no Antigo Testamento. Vamos lá. O autor coloca aqui uma prévia antes dos pontos de abordagem. Na prévia dele, ele vai dizer que a origem da palavra santo está alocada ao próprio Deus. Deus é a origem da palavra santo, santidade e santificação. Está em Deus essa palavra. Ok? Não está em nenhum outro lugar da Bíblia, senão primeiramente em Deus, da onde surgiu, de onde veio. E o que ela faz, pastor? Ela aponta para a plenitude, para a glória, para a excelência de Deus. Coisa linda isso aqui. A origem da palavra está centrada em Deus. Pegou, professor? A origem da palavra está centrada em Deus. E ela aponta, pega isso aqui, e ela aponta para a glória, a plenitude, tá? E a excelência em Deus, ou de Deus, se você preferir. Meu Deus, tá? E isto é visto no Antigo Testamento com muita propriedade, ok? Muito bem. Vamos para o nosso primeiro ponto de abordagem aí, a santificação. Aí o autor coloca para a gente aqui a ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é o que? Separação. A primeira ideia clássica desse termo é a separação. A primeira ideia clássica, ok? A primeira ideia clássica vista no Antigo Testamento é a separação. Tá bom? Onde que eu vejo isso, pastor? Eu posso dizer de novo, já disse, mas digo, não tem problema. Levítico, capítulo de número 11. A exigência de Deus. Porque o livro de Levítico, um livro sacerdotal, aponta para este teor de santidade praticamente em todo o conteúdo do livro. Tá? Dentro do livro, santidade é uma coisa que permeia de forma extraordinária. Deus exige a santidade dos seus filhos. E no capítulo 11, versículos 44 e 45, que são as pautas mais utilizadas com tanta veemência, que inclusive Pedro se apropria disso para trazê-la para dentro da igreja, está escrito: sede santo como eu sou santo. É uma exigência de Deus. Oh, maravilha, coisa forte. Amém? Então, o que Deus está dizendo para os israelitas através desta declaração? Sejam separados, sejam consagrados, sejam dedicados a mim, só para mim. Deus é egoísta? Não, Deus não é egoísta. Deus sabia do coração do povo. O povo era propício à queda. Que queda? A queda da idolatria. O povo era. Quando saiu do Egito,
saíram trazendo resquício dessa idolatria, porque durante o tempo em que ficaram no Egito, até chegar o momento de começar a clamar e pedir socorro a Deus, porque eles estavam sendo oprimidos, estavam adorando os falsos deuses. Aí depois se conscientizam do Deus verdadeiro, começam a pedir misericórdia e começam a pedir para Deus livrá-los daquela opressão. Aí Deus vai levantar um Moisés, que em fuga estava, em Midian escondido, e conversa com ele dizendo: volta, porque eu te escolhi para libertar o meu povo. É assim que funciona. Pegou a visão? Então, meus queridos, a queda do povo, tá? O povo era propenso a isso. Por isso que a gente entende isso aqui com muita clareza de fatos, tá bom? Muito bem, a primeira ideia clássica desse termo é a separação. Deus queria isso. Quero separação, não quero contaminação no meio do seu povo, não quero, no meio do meu povo, não quero mistura, não quero essas coisas não, gente. Feitiçaria, deixa esse troço para lá. Adivinhação, larga esse troço para lá. Consultar os mortos, larga disso. Larga essas doideiras para lá, pelo amor de Deus. Era isso que Deus estava dizendo. A ideia clássica desse termo é a separação. Separação de pessoas, separação de coisas, objetos que seriam sagrados, usados. Aonde, pastor? Na casa do Senhor. Ok? Muito bem, vamos continuando aqui. A origem da palavra... vamos abordar aqui já o nosso tópico 1, a gente está no nosso tópico 1. Ele vai falar, a origem da palavra vem do hebraico kadash, que parafraseia o significado de ser santo, ser santificado e santificar. E por último, ser colocado à parte. Ok? Tá melhor, né? Ser colocado à parte. Tá bom? Então essas são as descrições do termo no Antigo Testamento. Continuando aqui, o autor vai dizer o seguinte, que das 830 vezes que aparece, a mesma é citada no Antigo Testamento. E qual é a ideia clássica dessa expressão? A ideia clássica é consagrar. Pronto. Aí a gente vai lá para o ponto de número 2 e a expressão literalmente é consagrar. Muito bem. Então, se santificação tem a ver com consagrar, e agora consagrar, o que significa consagrar? Vamos lá. Consagrar traz a ideia, segundo o autor, de investiduras de funções sagradas. Ok? Show de bola. Mas, resumindo aqui o conteúdo, a mesma está associada ao original que dá nome ao sentido da palavra separar. Vem da mesma raiz, vem do mesmo lugar. E se vem da mesma raiz, vem do mesmo lugar, então a palavra consagrar significa santo, pastor? Vamos lá. A mesma vem da mesma origem que qualifica santidade ou santificar-se. Então vamos lá. Sim, consagrar tem o mesmo objetivo de separar, porém tornar santo. Além de tornar santo, a palavra consagrar trabalha com aquilo que é sagrado. E aquilo que é sagrado é aquilo que é dedicado. Então subtende-se que a palavra consagrar está relacionado ao sentido de dedicar-se a Deus. Como? De forma separada. Como? De forma pura, limpa. E a gente vai ver os próximos tópicos falarem sobre isso. E aí a gente dá mais evidência a essa ideia, tá bom? Então, se santo significa separar, consagrar significa tornar santo, sagrado, e uma vez sagrado, dedicado a Deus. Pegou a visão? Então vamos lá, ponto de número 3. Temos aqui as expressões Ta'o, Ta'er, Kadosh. E a lição vai dar para a gente o significado. Ta'o vai dizer o seguinte, vamos lá para a nossa lição. Ta'o vai dizer o seguinte, apareça Ta'o, puro e limpo. E de onde vem? Aí o autor vai dizer que deriva do verbo Ta'é. Ta'é que significa ser limpo, puro, que trabalha também apoiado em Kadosh, que significa santo, tá? Oriundo do verbo Kadash no hebraico, ou seja, Ta'é e Ta'o, grego, ok? Kadash, Kadosh, hebraico. Pegou a visão? Então, esses sentidos originais trabalham com a expressão santo, santificar. E quais são os significados em primeira mão? Ser limpo, tornar limpo,
puro. Então eu volto ao termo consagrar e eu vou dizer que aquilo que é consagrado, dentro da expressão separado é aquilo que é limpo, aquilo que é puro. Deus está dizendo o seguinte: entra na minha presença, se aproprie do verbo santidade, separe-se, procure se consagrar, procure se dedicar. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: quem se separa não quer misturar-se, quem não quer se misturar, não quer se contaminar, quer se manter o quê? Limpo, puro, na presença de Deus, consagrado a Deus, dedicado para Deus. Meu Deus do céu, coisa forte. Ok? Vamos lá, não preciso mais continuar aqui no Taô Taé, ok? Nem no Kadosh Kadash. Vamos lá para o tópico de número 2, a santificação no Novo Testamento. Gente, santificação no Novo Testamento. Bom, o autor coloca uma prévia dizendo o seguinte: o termo, tanto no Antigo Pacto, resumindo tudo, quanto no Novo Testamento, trazem o mesmo conceito: separação, consagração, dedicação e por aí vai. Ok? No número 1, a obra da Trindade. Gente, vou resumir isso aqui, pelo amor de Deus, não vou ficar perdido aqui não, tá? Vamos lá. Entendendo que o plano salvífico é obra dessa Santa Trindade, pega a visão. É claro e óbvio que santidade é um padrão divino, do qual o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. Pegou a visão? O Pai escolhe, o Filho salva, o Espírito enche. Descrição disso: a Trindade agindo na unidade. Pegou a visão? A Trindade agindo na unidade para promover o que, pastor? Salvação, santificação e eternidade para o cristão. É isso? Pronto. Amém? Amém, pastor. Pastor, o que foi? Fique lá. Eu te dei uma pauta ótima aqui. Se quiser ficar lá, você fique lá. Mas aqui eu resumi tudo. Não vou ficar perdendo tempo explicar, não vou. Aqui está bem explicado já. Então vem comigo. Número 2. A natureza da salvação. Bom, natureza da salvação. Ele vai falar que o sistema mosaico fazia descrição do processo. Como é que fazia? Ele dizia como o elemento deveria alcançar essa santificação no sistema mosaico. Como que era isso? Através do sacrifício, através da oferta, ok? Ou seja, não deixando de comparecer no dia da santa convocação. Tudo isso era processo de santificação ensinado dentro dos moldes da lei, ok? No Novo Testamento existe uma fórmula, existe um meio, uma maneira disso acontecer, como era no Antigo Testamento, pastor? Vamos lá. Bom, no Novo Testamento, quem predomina é a graça. O que é graça? A favor. O que é favor? Presente, dádiva, ok? Vinda de Deus, olhando para mim, visto que eu não merecia, todavia recebendo de graça o que Ele me deu. Eu olho para Deus agora e vejo graça para mim como gratidão, e dizendo: obrigado, Deus. Eu não merecia, mas Deus me deu, sou grato, viu? Muito obrigado. Muito bem, então isso é graça. A graça, por sua vez, querido, ela alcança o elemento no ato da conversão. Esse elemento, ele muda a sua posição. Quando ele muda a sua posição, o fator santidade já está ali olhando para ele, para entrar na vida dele, tomar posse da vida dele. É assim que funciona, ok? Pegou a visão? O autor coloca aqui, o autor chama isto de posicional, como eu acabei de dizer. Porque o mesmo, ao se posicionar para Cristo, muda a sua direção. O elemento, quando se posiciona na direção de Jesus, aceita o favor de Jesus, o sacrifício de Jesus, como pauta da sua nova esperança de vida, esse elemento olha para a santidade olha para ele e diz: olha, eu quero entrar em você e quero fazer parte da tua vida. Me aceita? Se o elemento naquele momento entendeu o processo, a santidade entra, é instantâneo, como diz o autor. Porém, a gente não deve esquecer que a mesma também vai trabalhar com o processo progressivo. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá bom? Vamos terminar esse ponto de número 2 para a gente entrar no 3, terminando assim: e assim o Espírito Santo passou a habitar nesse novo crente.
Se o Espírito Santo passa a habitar nesse novo crente, é porque a santidade já entrou na vida dele. Pega isso aqui. Sem santidade não tem o Espírito Santo. Para ter o Espírito Santo, o processo tem que ser instantâneo. Ou seja, aceitou Jesus, sentiu a graça, o Espírito Santo já entra. A partir daquele momento, tua vida já passa a ser pautada dentro do segmento da santidade. É isso. Ok? Muito bem. Nesse número 3, uma necessidade. Bom, o novo nascimento em Cristo aponta tanto o novo nascimento como é acompanhada de um crescimento, diz o autor aqui. E aí a gente coloca crescimento físico, ele até fala sobre isso, da criança que nasce, cresce, desenvolve, tá? É o crescimento físico, mas nós colocamos o crescimento físico, o crescimento emocional e o crescimento espiritual. Então eu cresço em estatura, eu cresço em intelecto e eu cresço espiritualmente. Pegou a visão? É isso aí. Então, uma necessidade da santificação é promover no cristão o quê? Esse crescimento. Crescimento aonde? No físico, no emocional e no espiritual. Amém, meus queridos? Por isso é também visto como progressivo. Eu disse que ia falar e a gente chega aqui, finalmente, na santidade ou na santificação progressiva. Qual é o objetivo da santificação progressiva, pastor? Veja bem, o objetivo é nos levar a parecer mais com Cristo. Essa projeção da santidade em nós de forma progressiva tem o objetivo de nos levar a aparecer cada vez mais com Cristo. Amém, meus queridos? Quem é que opera isso nas nossas vidas, meus queridos? Espírito Santo. Ok? Ele se encarrega disso. Muito bem, aí a gente sai do ponto 3 e vai para o tópico da lição de número 3, cujo tema é, ou título, se você preferir, a santificação aplicada ao crente. Olha que coisa. Hoje, teologicamente, podemos afirmar que o Espírito Santo é a fonte dessa santidade. Podemos, sem sombra de dúvida. Mas uma coisa importante que não deve ser esquecida é que santificação é uma projeção real advinda do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Se eu vejo o termo santidade alocado à Santíssima Trindade, automaticamente eu vejo Deus que se preocupa com a santificação, eu vejo Jesus preocupado com a santificação e eu vejo o Espírito Santo promovendo a santificação. Os três estão provocando na vida do cristão o desejo de santificar-se. Essa é a realidade. Amém, meus queridos? Então vamos lá. No número 1 aí, está escrito assim: a Cadê? Número 1, vem para cá. A comunidade de Jesus. Perdão, eu ia falar continuidade. Desculpa. A comunidade de Jesus. Gente, deixa eu resumir isso aqui, tá? Posso? Não se importa, não? Vou resumir tudo. Qual é a comunidade de Jesus? Povo eleito e santificado. Pronto. Fiquem à vontade. Para esmiuçar mais do que vocês quiserem. Mas, para mim, é isso tudo aqui, é isso aqui. Povo eleito e santificado. No 2, uma vida santificada. Vou resumir de novo, gente. Eu vim aqui para falar do Espírito Santo. Eu estou falando de santidade. Claro que eu não estou deixando de falar do Espírito Santo. Ok? E em momento algum eu desprezo o teor da santidade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu vou resumir isso aqui, professores. Fiquem à vontade. Não dá para ficar esmiuçando o que já está mastigado na cabeça de todo mundo, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Uma vida santificada. Se você parar para pensar, já fui falar disso aqui o tempo todo. Eu vou ficar repetindo o que eu já falei? Não vou. Vamos lá. Padrão de cristianismo. Pronto. Vida santificada é o quê? Padrão de cristianismo. O que é padrão de cristianismo?
viver de acordo com a palavra, viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com a vontade do Cristo, viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz para mim? Seja santo. O que o Pai diz para mim? Seja santo. O que Jesus diz para mim? Seja santo. O que a palavra diz para mim? Seja santo. Padrão de santidade? Pronto. Esse é o padrão de santidade. Pegou a visão? Fiquem à vontade. Acredito que vocês vão tirar muito mais coisas daí, tá? Mas eu não vou. Já falei, para mim está resumido. E por último aí o 3 vai falar sobre ética. Gente, o que é ética? Ética é hábito, é costume, tá? Ou seja, santificação muda o meu hábito? Muda. Muda o meu costume? Muda. O que eu antes gostava de fazer, eu deixo de fazer por uma vida de separação. O que eu antes era imbuído, levado a fazer, eu não faço, porque eu entendo que o Espírito Santo faz parte da minha vida. E se ele faz parte da minha vida, eu entendo que santidade faz parte do meu modo de viver de acordo com a palavra de Deus. Se eu escolhi viver de acordo com a palavra de Deus, a minha ética mudou totalmente, o meu comportamento mudou completamente, pelo amor de Deus. É isso aqui, ok? E aí eu acabo trazendo vocês agora para dentro da conclusão da nossa lição, ok? Vamos lá? Conclusão. Fechou rápido e bonito hoje. Bom, vai falar sobre a santificação, vai dizer que precisamos saber o significado. Já vimos os significados dentro da lição, vimos a importância e a necessidade também dentro da lição de ser santo, ok? Muito bem, não vamos confundir santificação, tá, com regras externas típicas de religiões legalistas, que impõem fardo pesado na vida do povo. Não vamos fazer isso, ok? Santidade na vida do cristão é uma marca de vitória, é uma marca de privilégio, é uma marca de graça, é uma marca de amor, onde o próprio Deus, através do sacrifício de Cristo, fez questão de nos eleger e nos fazer povo seu. E uma vez que ele nos fez povo seu, o próprio Jesus, ele se ele se coloca na posição de nos dar, enviar o Consolador para nos ajudar dentro do nosso processo de santificação, ok? Pastor, mas o senhor disse que a santificação é instantânea. A partir do momento que você se converte, o Espírito Santo entra dentro de você. Se ele entra dentro de você para trabalhar contigo, significa que ele já santificou o local. O local está santificado para ele habitar. Agora, o que é santificação progressiva? Santificação progressiva, meu querido, é o que a lição vai dizer para a gente. É a gente querer se parecer mais com o Senhor. Quanto mais a gente cresce na presença do Senhor, se desenvolve na presença do Senhor, mais parecido com Cristo a gente quer ser. Isso é o processo dessa santidade, querer se parecer com o Senhor. Pegou a visão? Então Deus te abençoe e até a próxima. Beijo no coração. Pastor J. Silva. Amém. Edificando vida através da palavra, junto com a EBD Edelve. Por favor, passe aí, deixa teu like, meu querido. Conto contigo, tá? Beijo no coração. Aleluia!